Banco Bradesco divulgou os resultados após o fechamento do mercado ontem. Vamos aos números em tela. A instituição financeira registrou lucro líquido de 6 bilhões e meio de reais nestes 3 meses finais de 2025. A alta anual de 20,6% quando a gente compara com o mesmo trimestre de 2024. Segundo o banco, esse é o 8º trimestre consecutivo de crescimento do lucro. No ano passado, o banco lucrou 24 bilhões e 600 milhões de reais, alta de 26,1% quando a gente comparou com 2024. No quarto trimestre, o retorno sobre o patrimônio líquido médio do Bradesco atingiu 15,2%, superou o custo de captação do banco. O indicador avançou 0,5 ponto percentual na comparação trimestral e 2,5 pontos percentuais frente ao mesmo período de 2024. Se a gente acumular todo o ano, o ROI ficou em 14,8%. O custo de crédito, por sua vez, recuou levemente, de 3,3% no terceiro trimestre para 3,2% no quarto. Na teleconferência de resultados, o presidente do Bradesco, Marcelo Noronha, destacou que a qualidade da carteira de crédito está estável e totalmente controlada. Segundo ele, não há desvios na gestão do portfólio deste sentido. Mix de carteira, nível de spread, sempre com foco no retorno ajustado ao risco, né, Pedro? Sim. É esse o nosso goal. Viram ali que eu falei da área de pricing, né? Que reforça mais ainda isso aqui. Mas veja, a gente tem algumas alavancas importantes, né? Que passam por segmentos diferentes, né? Como o consignado, né? Em todas as suas linhas, né? Estou falando só do público, do INSS e do privado. A gente tem um pouco mais de 14% de share no seu conjunto. Lembrando que o nosso menor market share está no privado, tá? Que só tem oportunidade para a gente, e a gente já viu esse nível de crescimento. Um comentário adicional para você é: nós estamos fazendo todas as nossas ofertas de contratação 24% no consignado privado, de maneira hiperpersonalizada, com aqueles microsegundos que vão e voltam e já respondem ao risco da pessoa que quis tomar, com a empresa que ele está e com preço, né, definido, ajustado ao risco por nossos sistemas, tá? Então, a gente vai crescer aqui no consignado. A gente sempre teve muita atração no público. O INSS tem lá os desafios do mercado, não nosso, né? Também a gente está crescendo. Note que nos trimestres anteriores, year-over-year, a gente vinha crescendo 5%. Passamos a crescer nesse último tri, né, André? 6,8%. Mas é consignado, SMI, continuamos crescendo, imobiliário, que é uma linha importante para relacionamento, né? Também nós vamos continuar crescendo. Em linhas com garantia de recebíveis, né? Independentemente de ser veículo, recebível direto, tá certo? Alienações e assim sucessivamente, né? Também a gente deve crescer em veículo para PF, PJ. Então, a gente está vendo com bons olhos assim, perspectiva de crescimento, com uma qualidade de crédito absolutamente controlada, tá, Pedro? Não estou vendo aqui nenhum desvio, não estamos preocupados de fato com isso, porque a gente tem feito o dever de casa na gestão de portfólio, na modelagem da gente, tá? Nessa mesma teleconferência de resultados, o diretor de Relações com Investidores do banco, André Carvalho, comentou que a perspectiva é do capital principal ficar em torno de 11% ao longo de 2026. Nossa perspectiva é de capital principal em torno de 11% ao longo de 2026. E o que a gente considera aqui? A gente considera a carteira de crédito crescendo lá no meio do guidance 9,5%. A gente considera pagamento integral de JCP, você viu a TJLP no primeiro trimestre de 9,2%, subindo em relação ao que foi no ano de 2025, ou seja, pagamento JCP, que foi no ano passado 14,5 bi, provavelmente sobe esse ano para cima de 15 bilhões de reais. Nosso capital, ele absorve isso, crescimento de carteira, crescimento do pagamento JCP e aqui a questão do DTA que você comenta. Então, o capital fica ali em torno do 11%. No primeiro tri do ano, a gente sabe que entram as medidas regulatórias, né? A questão do risco operacional, a questão da 4966, tudo isso está na nossa conta quando a gente fala do capital em torno de 11 esse ano.
Os números do banco, conversamos agora com Marcelo Noronha, presidente do Bradesco. A nossa analista de economia, Lucinda Pinto, também participa com a gente desta conversa. Marcelo, seja bem-vindo, meu caro. Uma ótima tarde a você. Olha, Gabriel, prazer estar com vocês aqui. Muito obrigado pelo convite, a você, né, e a Lucinda. Prazer conversar com vocês e com todos que estão nos assistindo agora. Deixo um abraço para todos aqui. Obrigado. Prazer todo nosso, Marcelo. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Meu caro, gostaria de olhar de forma geral para este 2025 do Banco Bradesco e a reação do mercado às perspectivas de 2026. Conversei com alguns analistas antes dessa nossa conversa, falaram que foram talvez perspectivas decepcionantes, 2026 talvez de um passo um pouco menos acelerado do que víamos nesta recuperação do Bradesco nos últimos anos. Como é que você vê essa reação do mercado, principalmente ao guidance que hoje foi apresentado? Por favor. Olha, Gabriel, em primeiro lugar, a gente está muito feliz com o resultado que a gente entregou em 2025, né? Acima das expectativas iniciais. Como você comentou, né? Um crescimento de 26% quando a gente compara o ano cheio, né, de 25 contra 24, um quarto trimestre de fato forte, né, e que trouxe um ROE, né, ou seja, o retorno sobre patrimônio líquido superior a custo de capital, que a gente estava com índices abaixo, né? Então a gente superou e vai daqui para cima, tá? Essa é a nossa expectativa, com muita entrega, crescimento de carteira de crédito em todas as linhas, crescimento de captação, crescimento em praticamente 100% das linhas de receita que a gente tem de prestação de serviço, margem financeira bruta, líquida, o grupo segurador e as outras empresas ligadas também entregando bons resultados, né? Então, e com essa qualidade de carteira que você também mencionou. Então, o retorno sobre o patrimônio líquido, o retorno da gente de 15,2% é um primeiro passo, é uma entrega importante, né, no nosso plano de transformação, que, lembrem, a gente lançou há menos de 2 anos atrás, né? A gente divulgou esse plano, vai fazer 2 anos amanhã, dia 7 de fevereiro de 2024, para depois entrar numa granularização e no processo de execução. E veja o que a gente está entregando. Então, em primeiro lugar, a gente está muito feliz e muito convicto daquilo que a gente está fazendo e mostrou a nossa capacidade de competir em diferentes áreas, em diferentes segmentos, com alta penetração na base de clientes. Agora, reação de mercado a guidance, né? Em primeiro lugar, já tinha investidor esperando um crescimento de 30% até mais de 30% ano contra ano. A vida não é assim. A gente continua investindo fortemente, né? Na nossa transformação, investindo em tecnologia. Eu citei na apresentação que nós o nosso investimento em tecnologia cresceu 22% em 2025, quando a gente compara com 2024. Então, a gente continua investindo para aumentar a competitividade do banco, não só no curto, mas principalmente no longo prazo. A reação de mercado, eu estou em mercado de capitais há muito tempo, vou te falar que é o seguinte: nossa ação no dia 31 de dezembro de 2024, entre, né, essa data, 31 de dezembro de 2024, e até o dia 4 de fevereiro, portanto, anteontem, ela tinha crescido 104%. Então, ela vai devolver um pouco do valuation, porque o que os analistas fazem é fazer um valuation em cima do novo guidance. Então, ele ajusta o valuation, o preço da ação, é por isso que ela se movimenta. Então, nenhum tipo de preocupação com isso. Se ficar como está agora, ainda assim, a ação cresce mais de 100%, né, nesse período, tá? Eu conversei com alguns analistas, esperam, né? Claro, tem muitas esperanças de que o Bradesco volte aos 18% de ROI, uma rentabilidade muito grande, mas como o senhor mesmo disse, são um pouco mais de 2 anos desde a apresentação desse plano de fortes investimentos, a transformação geral do banco. Menos, né? Exato. Desculpa, Gabriel, menos, né? Menos, né? Menos de 2 anos desde essa apresentação. Lucinda, por favor, minha cara, fique à vontade. Noronha, muito obrigada aí pelo seu tempo, pela oportunidade da gente ter essa conversa. Eu queria também destacar um outro ponto que acabou aparecendo um pouco como justificativa também, ou como argumento para essa correção aí do preço das ações, que é a provisão para devedores duvidosos, que cresce bastante aí em 12 meses, cerca de 18%. Eu queria entender um pouco qual é a racionalidade desse provisionamento, o que vocês estão vendo para frente e se tem, de fato, um exagero, aí, uma leitura equivocada do mercado em relação a esse ponto específico.
Lucinda, obrigado novamente. Prazer estar conversando com vocês aqui. Eu acho que tem algum equívoco nesse índice, né, a confirmar, mas eu acho que o nosso nível de crescimento de provisão, ou custo de crédito que a gente chama, foi da ordem também de 11%, com a carteira crescendo 11%. Agora, note que a nossa margem de intermediação líquida e bruta cresce muito mais, né? Cresce 17, cresce 18. Então a gente cresceu muito mais no retorno. Isso, estou falando de margem de intermediação, margem financeira, sem considerar FIIs, né? Que a gente angariou, principalmente do nosso banco de investimentos, que teve um crescimento de quase 30% ano contra ano. Então, o nosso custo de crédito, uma outra medida que o mercado inteiro usa, não só a gente, é quanto foi o custo de crédito sobre a carteira. No último TRI, a gente tinha apresentado um índice de 3,3, ele caiu para 3,2. Então a gente está muito flat, né? O nosso over 90, que a gente chama, né? O nível de atraso acima de 90 dias, aquele over 15 acima de 15 dias também, todos absolutamente controlados, e esse custo de crédito até caiu 0,10% em relação ao trimestre passado. Ou seja, a gente está mostrando indicadores muito sólidos, qualidade altíssima de carteira, com uma carteira colateralizada, que a gente chama, com garantias, atingindo novamente quase 60%, tá, Lucinda? Então, aqui não tem muita nem discussão. Eu acho que, de uma forma geral, com os analistas que eu conversei e com alguns colegas do buy side também, todos eles elogiaram aquilo que a gente vem originando de crédito e como está a composição da nossa carteira, tá? Perfeito. Agora, Noronha, para além do balanço, eu queria que você trouxesse um pouco o seu cenário para esse mercado de crédito para 2026. A gente tem esse cenário de corte de juros, não sei se vai ser no ritmo desejado, enfim, mas diante dessa perspectiva, o que vocês estão vendo para frente e que tipo de estratégias vocês vão adotar, especialmente para crédito para pessoa física? Tem um pouco de cautela ainda que precisa ser mantida? Como é que vocês estão se posicionando diante desse segmento específico? Lembramos que o Bradesco fez uma mudança para um perfil um pouco mais cauteloso durante esse processo de transformação que a gente já falou aqui antes, né, no programa. Então, deve ficar um pouquinho menos cauteloso ou menos duro com a expansão da carteira de crédito, com a melhoria das condições, Noronha, por favor. Não, eu diria para você que o nosso apetite a risco é o mesmo, tá? O que eu falei um ano atrás, né, sobre o final de 2024 e falando do nosso apetite a risco para 2025, permanece o mesmo, né? O que acontece é o seguinte: projeção da nossa área econômica para crescimento de crédito no Brasil é ao redor de 8%. No nosso guidance, no meio do guidance, a gente está falando de algo como 9,5%. Então a gente está acreditando que vai crescer mais do que esse crescimento médio do mercado, né? A alavanca, Lucinda, que você perguntou para a pessoa física, consignado, não só o privado, né, mas a gente deve crescer bem aqui, mas no público e no INSS também, tá certo? O nosso crédito imobiliário, né, é uma carteira que cria muito relacionamento de longo prazo com nossa clientela, né, não só para pessoa física, mas para pessoa jurídica também. O nosso crescimento, não só na pessoa física, mas em SMI, que a gente vem muito bem tracionado. Quer dizer, a gente tem uma oportunidade em áreas distintas. Agora, por exemplo, um crédito absolutamente clean, que é o caso de cartão de crédito, né? Nós estamos mais cautelosos nos nossos modelos, escolhendo bem as pessoas com bons ratings, né? Qualificando cada vez melhor, tanto que o nosso crescimento ano contra ano nas receitas de cartão para alta renda foi de 25%. Né? E no conjunto, quando a gente faz o mix global, foi de 14,4%. Então você vê como a gente está crescendo também ali, né? Nas rendas de cartão. Então a gente tem apetite, mas tem apetite para fazer, principalmente, né, bons ratings, pessoa física, pessoas jurídicas. Segundo, principalmente em modalidades colateralizadas, que é o caso, né, do FGI, FGO, crédito consignado para rendas um pouco menores, né, e outras linhas congêneres que tenham garantias. Sobre a sua gestão, Marcelo, nós tivemos uma mudança recente, principalmente
nos produtos ligados à alta renda do Bradesco. O Bradesco Principal é novidade na carteira de vocês. E eu queria entender que perspectivas vocês enxergam para 2026 neste novo produto que foi reformulado de certa forma e o que pode influenciar para que o Bradesco consiga crescer e conquistar talvez até este público um pouco mais, com um pouco mais de renda, com um pouco mais de disposição para alguns segmentos, inclusive. Olha, Gabriel, quando a gente anunciou o nosso plano, né, e a gente mostrou, eu comentei também hoje de manhã, né, um pequeno balanço que a gente fez, lá no dia 7 de fevereiro de 2024, a gente mostrou que tinha feito um diagnóstico sobre Bradesco, Brasil, tecnologias e outros tipos de benchmark que a gente fez pelo mundo, né? E nossas fortalezas. Uma das fortalezas que eu citei, quando você fala do público de alta renda, é o nível de penetração que a gente já tinha no público de alta renda. A gente tinha cerca de 1.700.000 clientes de afluentes, que a gente chama, né? E a gente hoje tem dois segmentos afluentes, né? O Prime e lançamos o Principal. Veja, a gente lançou o Principal com 3 escritórios em novembro de 2024. Treinar a equipe, implementar modelo de negócio, implementar modelo de gestão, né? Mudar completamente a forma de fazer, com uma proposta de valor distinta para esses clientes, né? Muito mais assessoramento, mas uma máquina, né? Tá certo? De hiperpersonalização por trás, com ferramentas novas para gerenciar clientes, né? E o modelo de gestão, ele é muito curioso, ele é complexo, não dá nem para explicar aqui, né, como a gente faz a gestão desses gerentes, desses especialistas, os advisors, né, para atender a esses clientes. Veja, então a gente tem alta penetração. O que a gente fez no ano passado foi ampliar esses escritórios. De novembro de 24, saímos de 3, ampliando tudo isso para 62, que a gente entregou agora no final de 25, com 320.000 clientes. E vamos fazer outro upgrade, vamos superar os 800.000 clientes no Principal no final desse ano. Mas qual é o objetivo para a gente, que não é de curto, é de longo prazo? É aumentar nosso share of wallet. O que significa dizer isso? Aumentar o relacionamento com esse grupo de clientes, né? E de maneira que esse cliente diga que quer estar conosco, né? Que seja cada dia mais fiel, exatamente porque ele recebe muita coisa boa em troca, experiências diferentes em troca. Então, para esse tipo de cliente, né, a gente tem uma relação muito forte, por exemplo, com cartão de crédito, né, que é o uso do dia a dia, crédito imobiliário, né, mas uma plataforma de investimentos, né, para suportar aqueles clientes investidores, também com todas as alternativas possíveis, inclusive, dentro da proposta de valor, o nosso Bradesco Bank, que esse cliente pode entrar e se servir de formas diferentes, acessando mortgage ou crédito imobiliário nos Estados Unidos, toda a plataforma de investimentos que a gente tem lá, com inúmeras parcerias para você fazer aplicações em diferentes ativos lá fora, ter conta corrente, um cartão de crédito que é Bradesco, né, que funciona e atende esses clientes 24/7 em inglês, em espanhol e em português, só para citar esse conjunto. Então, o que a gente está fazendo é ampliando, né, as ofertas e essa proposta de valor, né, para trazer ainda mais o relacionamento desse cliente aqui para casa, para a nossa organização. Noronha, você também mencionou na apresentação dos resultados o objetivo do Bradesco fazer investimentos massivos em tecnologia. A gente sabe do desafio dos grandes bancos de ampliar e reforçar o seu atendimento digital, né, os processos digitais como um todo. Ao mesmo tempo, isso é um custo, né? Isso traz aí um desafio financeiro. Como é que vocês vão equalizar isso e em que medida isso impacta os resultados de 2026? Lucina, eu falei hoje de manhã que não acredito que vá haver nenhum banco pelo mundo. Eu citei que eu tinha ido para a Ásia em setembro passado. Eu tive a oportunidade de conversar com outros CEOs de organizações asiáticas, tá? Eles têm o mesmo desafio em consumer, falaram isso abertamente. Todo mundo está investindo muito em tecnologia, em novas tecnologias. A gente aqui tem falado que é tudo AI first. E a gente tem inúmeras iniciativas de AI com ferramentas próprias, em dimensões diferentes, mas a gente está trabalhando em todos os dias já com hiperpersonalização. A nossa BIA Clientes é uma BIA suportada por GenAI, que está retendo, por exemplo, o cliente do varejo digital em 90%, né, no primeiro atendimento.
Quando a gente passa para o Prime, o nível de acurácia lá da BIA, GNA e Pochette, que é a BIA Clientes que a gente chama, está com 93%. Então, a realidade é o seguinte, a gente vai continuar investindo porque a gente acredita que isso é o presente e é mais ainda o futuro. Né? E a gente cresceu, como você bem lembrou aqui, no ano passado, no ano de 2025, comparando com os investimentos em tecnologia contra 24, 22%. E no guidance, não chega a ser metade, mas a gente falou ali de 8%, né, possível de despesa, aproximadamente 3%, talvez um pouquinho mais do que isso, é oriundo de tecnologia. Então, a gente está fazendo exatamente o que a gente planejou, no sentido de ganhar produtividade, ganhar eficiência, e tudo isso vem junto com tecnologia, mas, sobretudo, um objetivo que a gente tem de curto e de longo prazo, com todo o plano de transformação, é aumentar a competitividade do banco no curto e no longo prazo. Agora, Marcelo... E sem tecnologia e sem equipe engajada, me perdoe, sem tecnologia, sem equipe engajada, preparada, competente, a gente não consegue fazer isso. Agora, Marcelo, a gente sempre fala em Bradesco como um dos principais expoentes do setor bancário brasileiro, um setor que passa por diversos desafios, se mostra muito resiliente ao longo da história. A gente está vendo mais um desafio a surgir neste final de 2025, começo de 2026. Crise Banco Master, Banco Will, nós tivemos outras administradoras, DTVMs, inclusive muita gente envolvida, muitas empresas envolvidas nessa crise que se instaurou aí desde o começo do ano passado. Como que Bradesco é afetado por essas crises no setor bancário brasileiro? Inclusive, claro, como que vocês estão lidando com o fato do Fundo Garantidor de Crédito ter sido testado fortemente aí neste final de ano? Como estão enxergando tudo isso para começar 2026, por favor? Bom, eu vou separar essa resposta em duas partes, tá, Gabriel? Obrigado. Primeiro, eu não tenho comentários a fazer com relação às organizações citadas aqui. Acho que isso é um papel do Banco Central e papel da Justiça, seja que instância for, né? Então, isso é uma questão. A outra questão do FGC, né, a gente tem um arcabouço regulatório definido pelo Banco Central, devidamente aprovado pelo Conselho Monetário Nacional, e o FGC tem o seu estatuto e cumpre com suas regras. Nenhum banco no Brasil participa ou da diretoria ou do conselho do FGC. Então, há uma independência completa desse Fundo Garantidor de Crédito, que se mostrou um sucesso. O Bradesco é um dos 5 maiores contribuintes, né, nesse fundo. Uma eventual contribuição antecipada, ele não bate em resultados para nenhum banco. Qual é o problema de resultado? É que você, na hora que antecipa alguma coisa que você ia pagar mensalmente, você perde o float, né? O custo desse float hoje é a Selic, né? 15% ao ano, tá? Pode ser 12% no final desse ano aqui de 2026, mas o fato é que tem um float aqui dentro. Agora, hoje, nesse momento, a gente não tem nenhuma definição formal do FGC, juntamente com o regulador, que é o Banco Central. Esperamos ouvir isso nos próximos dias ou semanas ao longo do mês de fevereiro, para a gente ter uma conclusão em relação a isso. Mas eu tenho certeza absoluta que o setor, via Febraban, vem trabalhando no sentido de minimizar, né, qualquer tipo de impacto para o sistema financeiro, para os grandes contribuintes, sem perder de vista, né, o atendimento ao mercado, as organizações de menor porte, nada disso, e respeitando, né, a posição de regulador do Banco Central. Mas até lá, eu acho que a gente tem de aguardar, né, para saber do regulador o que é que vem e a melhor maneira da gente lidar com isso. E nesse momento aí a gente vai ter, naturalmente, a condição de fazer comentários específicos sobre o assunto, tá? Quero fazer a última pergunta. Eu sei que o seu tempo está apertado, que a sua agenda está cheia. Prazer. Obrigada. Mas eu queria também saber se vocês têm já alguma percepção de como é que o investidor reage nesse momento, depois dessa situação, né, de ter que, do FGC ter sido acionado. Então, quer dizer, tanto os 40 bilhões que voltaram para as mãos dos investidores, quanto outros investidores que estão buscando CDBs, vocês conseguem perceber uma mudança de
comportamento, um pouco mais de cautela ou não? Quer dizer, de que forma talvez esse evento impactou a vida do investidor? Olha, eu acho que em alguma medida, para um conjunto, sim. Lucinda, hoje eu não tenho esse elemento cientificamente falando para dar para vocês, tá? Se tivesse, daria aqui. Mas para um conjunto, sim, a gente observou isso. Agora, para outro conjunto, não, né? Por isso que a gente talvez precise rever algumas regras do FGC, que cabe ali ao FGC, ao Banco Central e ao Conselho Monetário Nacional, para inibir um pouco, né, a história de vender a garantia, né? Uma coisa é você estar garantindo o sistema até R$ 250 mil por instituição financeira. Outra coisa é você vender isso como oferta, como proposta de valor. Isso não faz sentido, né? Tá certo? Então, a gente tem de ver, e eu espero que isso caminhe dessa maneira, para ter equilíbrio em todo o mercado, sem perder de vista a capacidade e a condição de todas as plataformas, inclusive a nossa, né? Nós temos uma plataforma aberta, a gente distribui diversos ativos aqui pelas nossas plataformas, assim como os outros grandes bancos. Também nenhum problema para bancos menores, para financeiras específicas, né? Gente que tem um bom modelo de negócio aqui, sem criar nenhum tipo de problema para essas organizações, mas disciplinando um pouco mais esse mercado com a garantia do FGC, para a gente evitar qualquer caso similar no futuro, tá, Lucinda? Essa é um pouco da minha visão, mas eu espero que isso venha de lá, do regulador, do Conselho Monetário Nacional e do próprio FGC, obviamente, que tem de conversar o tempo todo com o regulador, que é o Banco Central. Marcelo Noronha, presidente do Bradesco, prazer tê-lo por aqui. Já deixo o convite aqui para próximas participações. Sempre bom conversar com o senhor, meu caro. Agradeço imensamente por ter aceitado o nosso convite. Desejo uma boa tarde e um ótimo 2026 para toda a equipe do Bradesco. Obrigado, Gabriel. Obrigado a você, a Lucinda. Um abraço a todos aí da CNN.